Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso pastor Isaías, hoje ele está ali com os irmãos na Granja Portugal e nos incumbiu de estarmos aqui com os irmãos. Nós pedimos aos irmãos que abram suas Bíblias, Filipenses, capítulo de número 3. Nós iremos trazer uma ministração de um assunto que o Senhor colocou em nosso coração. Peça ao Espírito Santo que nos direcione e que no final deste culto nós iremos levantar clamor. Nós vamos clamar, buscar a presença do nosso Deus. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, é apenas 2 versículos. Nós vamos ler bastante versículo ao decorrer da mensagem e os irmãos vão ficar atentos. Eu gostaria que hoje vai ter cultinho de criança, né? E as mães, quando as crianças saírem para o culto, é isso? As mães deixam as criancinhas aí, né? Para ficar lá no cultinho com as tias, tá bom? É isso. Vamos ler? Todos encontraram? Prossigo. Irmãos, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar-se. O tema dessa mensagem é jornada. Jornada. O que significa isso? Nós queremos, através de algumas palavras e textos bíblicos, comentar sobre a caminhada cristã. Todos nós estamos em uma jornada. Essa jornada, ela é rumo a Canaã celestial. As promessas de Deus para a nossa vida. Todos nós outrora já nascemos pecadores em um mundo hostil de pecado e tivemos pela misericórdia de Deus a oportunidade de conhecermos a Cristo através do Santo Evangelho, através da sua palavra. Então isto aqui é representado em uma jornada em que nós saímos do mundo do Egito, da escravidão, do pecado, dos prazeres, da orgia, da fantasia, de tudo aquilo que o inimigo mostrava e nos aprisionava. E agora nós estamos em uma trajetória caminhando com Cristo, aonde Cristo, ele disse, eu sou o caminho. E aonde a palavra diz, este é o caminho, andai nele. E é nesse caminho que nós estamos fazendo a nossa jornada. Então a jornada, ela é definida dentro desse conceito. Refere-se a uma viagem física, literal, como a jornada que o povo hebreu fizeram, saindo do Egito e caminhando para a terra prometida. Isso é uma jornada. E essa jornada também ela traz o significado espiritual. A jornada espiritual do nosso crescimento na fé.
dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Estamos caminhando, estamos prosseguindo, estamos nos aproximando do objetivo final. A cada momento que passa, a cada dia que passa, nós estamos nos aproximando. As viagens físicas, elas podem ser longas e árduas, enquanto a jornada espiritual, ela envolve um processo contínuo de amadurecimento, aprendizado e transformação de vida. E muitas vezes é comparada a uma caminhada, a uma jornada. Dia após dia, nós precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos estar mais próximo e mais parecido com o nosso Mestre Jesus. É através dessa jornada. Ela representa a vida do cristão, a vida do crente em seu caminho de fé. Agora nós vamos ler alguns textos. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 3. Nós vamos trazer alguns textos para compararmos. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. É uma jornada, é uma caminhada. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26, também os textos vão nos falar sobre essa viagem. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Então, nessa viagem, nessa jornada, eu gostaria que você entendesse: a sua vida cristã é uma jornada, amém? É uma caminhada, é uma viagem. Nós estamos indo rumo a Canaã celestial, aquilo que o Senhor tem nos prometido. Mas nós vamos entender lá na frente que nessa jornada é evidente que nós temos o Senhor conosco. Ele é o nosso pastor, Ele está nos escoltando, Ele acampa anjos, Ele nos protege. Porém, existem os perigos. A jornada, ela existe os perigos. Ninguém imagine que vir a Cristo e começar essa jornada de fé vai estar isento dos males e dos perigos. Não, ela tem tudo isso aí, tá certo? Nós temos que enfrentar toda essa situação. Mas Davi, ele dizia, para todos nós, ele deixou esse legado: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, nós não estamos só nessa jornada. Mesmo cercados de perigos, de meios hostis, de ataques, de dificuldades, ainda existe um personagem muito ardio que nós vamos já ver, que o tempo todo ele está trabalhando, tentando. É aquele que a Bíblia diz que ele não para de perverter os santos caminhos do Senhor. Então ele trabalha o tempo todo para barrar o cristão, para fazer o cristão desistir da caminhada, para fazer o cristão voltar para trás, tá certo? Mas todavia o Senhor é bom e nós estamos prosseguindo para o alvo. É o que Paulo está deixando aqui bem claro nesse texto de Filipenses, quando ele diz: olha, mais uma coisa faço. O que nós temos que fazer? Isso aqui é importante. Mais uma coisa faço. Ou seja, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquece das coisas que atrás ficam. A mulher de Ló, ela não esqueceu das coisas que ficaram para trás.
E ela olhou para trás. E é um risco que nessa jornada, na nossa caminhada, quando nós olhamos para trás, quando nós sentimos o desejo de voltar, quando o nosso coração ainda está ligado a alguma coisa lá, é um risco muito grande. E o resultado foi que ela foi transformada em uma estátua de sal, porque olhou para trás. Então Paulo ele vai dizer: esquecendo-me, esquece o que ficou para trás. Aquela vida de outrora, ela é coisa do passado. O Senhor diz que Ele nos perdoou e lançou, certo? Os nossos males, os nossos pecados, as nossas iniquidades, aonde? No mar do esquecimento. Sabe o que é o mar do esquecimento? É aonde fica esquecido. E Ele diz: e deles não me lembrarei mais. O Senhor não vai mais lembrar. E nós também não devemos mais lembrar. Paulo fez a mesma coisa. Ele disse: avançando, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que é que nós devemos fazer? Avançar, continuar a jornada, a caminhada, avançar para aquilo que está diante de nós. O que é que está diante de nós? O que é que nos aguarda? Quais são as promessas de Deus para a nossa vida? São para elas que nós devemos estar com os nossos olhos fitos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esses versículos, querido, mostram uma corrida que representa a nossa jornada. E o maior prêmio não são as nossas conquistas terrenas. Muitos nós conquistamos coisas terrenas e nos alegramos. Nós ficamos felizes, mas a maior conquista não é só as coisas terrenas. As coisas terrenas são consequências da nossa fé e da nossa obediência com o nosso Deus. Mas a maior conquista nessa corrida, que representa essa jornada, são a coroa da salvação. É o que Paulo está falando. É exatamente, querido, a coroa da vida. Porque esse é o alvo principal. É o que Paulo fala no versículo 14. Prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito nessa jornada? É apenas caminhar? Não, nós temos um desfecho final. E é lá exatamente aonde está o nosso coração, aonde nós queremos chegar. É exatamente lá. Então, queridos, este é o alvo principal. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então você precisa guardar o que você tem e prosseguir nessa sua jornada. Você está prosseguindo, mas o inimigo ele vai se levantar. Sim ou não? Ele vai se levantar. Paulo ele fala sobre isso, avançar para alcançar o prêmio. Provavelmente quando Paulo escreveu esse texto, ele estava pensando exatamente nas corridas gregas, que muitos competidores, eles faziam esta corrida, eles suportavam o cansaço e muitos ficavam pelo meio do caminho. E nós vamos ver que a jornada em que o povo hebreu fez quando saiu do Egito, indo para a terra prometida, muitos ficaram pelo caminho. Então nessa corrida grega acontecia exatamente isso. Muitos ficavam pelo meio do caminho. E quantos tombaram no deserto? O que ganhavam? E eles prosseguiam nessa jornada, nessa corrida, para ganhar um prêmio de quê? Uma folha de louro, não era isso? Que eles recebiam em suas cabeças. Mas para isso, para que eles chegassem lá, para que eles conquistassem, era necessário renúncia, era necessário esforço, era necessário sacrifício, por uma glória passageira, uma glória terrena, por apenas uma folha de louro. E o que mais devemos nós fazer para conquistar, para alcançar, para tomar posse da coroa de vida eterna? Essa é a nossa jornada, a trajetória que nós estamos fazendo. No sentido espiritual, queridos, os hebreus, quando saíram do Egito rumo a Canaã,
aqui eles tiveram que esquecer o que ficou para trás. Mas infelizmente no meio da jornada, no meio de muitos deles, o maior desafio deles e a prova que eles passaram era porque muitos deles não haviam esquecido o que ficou para trás. E o tempo todo eles estavam relutando. Com o desconhecido era a promessa e aquilo que era concreto que eles deixaram para trás. Então o tempo todo eles relutavam em desistir, em voltar, em se rebelar, em se levantar contra a sua liderança, que era o homem de Deus chamado Moisés. Então, na terra de Canaã havia algo importante. O que era que havia na terra de Canaã? O que é que eles sabiam que tinha lá? Eles iam fazer uma trajetória, uma caminhada. Porém, a promessa de Deus é que lá seria uma terra que mana leite e mel. Significando o quê? Que lá era uma terra próspera, abençoada. Havia riqueza, havia bens. Leite e mel significava isso, certo? Havia tâmaras, havia leite, né? Havia muita prosperidade. Então isso aqui também era algo importante que mantinha eles nessa jornada, nessa corrida, saindo da escravidão do Egito e fazendo uma peregrinação, uma jornada para chegar a uma terra que mana leite e mel. E nós saímos do Egito, do mundo de pecado, e o que é que nos espera? Qual é a nossa esperança? Exatamente as promessas descritas na Bíblia Sagrada que o Senhor nos prometeu, que daria a todos aqueles que vencerem e que chegarem até o final. Aleluia! Uma coroa de vida eterna. Amados, a jornada cristã, ela refere-se à caminhada do crente. A caminhada daquele que resolve seguir a Jesus nesse mundo hostil. Nós estamos no mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nele. E nós precisamos fazer a nossa jornada, a nossa caminhada aqui. Aqui. Para que tenhamos o êxito nessa jornada, nós precisamos seguir pelo caminho, como já antes falado. Lá em João capítulo 14, versículo de número 6. O caminho é o que Jesus falou. Nós não podemos pegar um atalho, porque o tempo todo o inimigo vai querer te desviar do caminho. Ele vai dizer, olha, para aí, pega esse atalho que é mais fácil. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Para onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo para o Pai. Nós estamos indo para o Pai. E se você não quiser errar o caminho, meu irmão, você precisa andar pelo caminho que é Cristo. Não existe outro. Não. Mas existe nessa jornada, como eu falei, como Paulo advertiu, os perigos. Os perigos. E é o que Jesus nos advertiu. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O nosso mestre, ele não nos enganou. A jornada é boa, é abençoada, ela é próspera. Estamos debaixo de cobertura, estamos debaixo da nuvem, estamos sendo guiados pelo Senhor. Mas existem os perigos, existe o inimigo, que a Bíblia vai declarar que ele está ao nosso derredor. Viu? Ele está ao nosso derredor, espreitando e esperando o momento em que o crente venha vacilar. Nessa jornada nós temos que vigiar, orar e lutar durante a jornada, porque inimigos irão se levantar durante essa jornada. Nós podemos ler em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Você está entendendo? Contra as potestades, contra
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então não é fácil. Se nós não estivermos munidos com as armaduras de Deus, existe o inimigo todo preparado. O inimigo que não brinca nas suas estratégias. Ele ataca para derrotar. Ele não quer apenas amedrontar e ele não está brincando. Ele quer mesmo derrotar. Ele quer mesmo destruir. Ele quer mesmo matar. Esse é o desejo dele. É o intuito dele. É destruição. Mas aí o Senhor diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, queridos, nessa jornada é por isso que nós precisamos estar em vigilância. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Porque o espírito está forte, mas a carne, ela é fraca. Então vigia, crente. Porque Satanás, o nosso adversário, ele não para de perverter os santos caminhos do Senhor. E o tempo todo ele está a atacar para destruir o crente. É verdade. E nós precisamos vigiar. Mas eu gostaria de ver mais um texto aí. Bote aí 1 Timóteo, também 6 e 12, para ver o que é que nos diz. Eu não escrevi esse versículo, mas deixa eu ver se é ele. Pronto. Milita a boa milícia da fé. O que é essa milita ou milícia? É a guerra, é a luta. Que você precisa militar, é guerrear. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, queridos, nós estamos em guerra. Nessa jornada nós precisamos estar atentos, vigiando, viu? Com a nossa espada na mão, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa arma de guerra. Precisamos estar equipados, porque o tempo todo o inimigo ele procura só uma brecha para poder nos derrotar. Aleluia! O êxodo, a jornada, a retirada, a partida, a jornada de fé do crente nesse mundo. Ele precisa o tempo todo estar buscando e pedindo socorro ao Senhor, pedindo ajuda e pedindo reforço, porque nós teremos ataques. O inimigo nos tentará para que saiamos da jornada, para abrirmos mãos das promessas e bênção que nos espera. Todo crente ele sabe que há bênçãos reservadas esperando. Bênção de vida eterna, bênção de salvação, bênçãos celestiais. Mas o inimigo ele também sabe disso. E ele procura o tempo todo roubar a sua bênção. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado. Usar o capacete da salvação, para que as investidas do maligno, as ideias, os comentários falsos, tudo aquilo que ele vai tentar introduzir na sua mente para fazer você desistir, ele não tenha êxito. Você precisa usar o escudo da fé, tá? O capacete da salvação, na verdade. O escudo da fé é aqui o coração. O capacete da salvação. Porque assim ele não terá poder de atacar. Ele vai atacar a tua mente, mas ele não vai conseguir. Porque o capacete da salvação, ele vai te dar proteção contra
as investidas, os ardis que Ele vai lançar sobre a tua vida. Mas todos aqueles que seguem nessa jornada sabem que há um inimigo que fará de tudo para que o cristão possa desistir da sua jornada de fé. Mas nós precisamos prosseguir para Cristo na nossa caminhada, na nossa trajetória. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Nós precisamos ser lembrados disso, amados. E por favor, nunca mais esqueça que a sua vida, você está em uma jornada, em uma caminhada de fé. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Amém? Se nós estamos numa luta, nós temos que nos abster de muitas coisas. Esses atletas aí, irmãos, eles têm uma dieta rigorosa. Eles se abstêm de muita coisa. Eles não vivem uma vida de qualquer jeito para conquistar um prêmio terreno. Imagine nós para conquistar uma coroa de vida eterna. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. É uma medalha, é um prêmio, mas é corruptível porque tudo acaba, tudo passa. E a glória do homem, ela é passageira. Mas o texto vai dizer: nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, nós estamos nessa jornada para alcançar uma coroa incorruptível, porque ela é eterna, ela tem o significado de eternidade. É vida eterna, é vida com Deus, é vida de alegria sem fim. Pois eu assim corro, Paulo está escrevendo, não como a coisa incerta. Paulo sabia o que estava fazendo. A jornada que ele estava, ele sabia que era algo concreto, não era algo incerto. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, olha que antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então ele vivia um exercício de abstenção, de abstinência, viu? De disciplina, para que ele pudesse ter êxito naquilo que Deus havia lhe confiado. Ele entendia que ele estava em uma batalha e que o tempo todo ele estava sendo atacado pelo inimigo e que ele precisava estar preparado e estar forte. O inimigo, querido, nessa jornada, eu espero que você não venha ter medo da jornada. Entenda, quem é que está com você? Quem é que está com você nessa jornada? Jesus. Jesus está com você nessa jornada? Amém? Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias. Você crê nisso? Então você não tem que ter medo. Só que você tem que ter ciência de que Cristo está com você todos os dias nessa jornada, nessa trajetória. Mas você tem que ter ciência que haverá ataques. Você tem que ter ciência que ao derredor existe um inimigo com sede de destruição. Que haverá dificuldades, mas que em Cristo você é mais do que vencedor. O inimigo tentador, em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, ele
é o personagem que sempre vai estar tentando conseguir nos derrubar. Mas a palavra diz: sede sóbrio. O que é ser sóbrio? É estar em bom senso de juízo, normal, certo? Atento, acordado, percebendo as coisas de uma maneira nítida e normal. Sede sóbrio é não estar embriagado. É não estar embriagado com as coisas dessa vida. É estar sóbrio. Vigiai. Por quê? Ele vai responder esse porquê. Junto de resposta ele está dizendo: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você está compreendendo que nessa jornada existem os perigos e você não pode brincar? Não brinque, jovem. Não brinque, senhor. Não brinque, senhora. O inimigo, ele não quer saber a idade. Se der brecha, se der lugar, ele derruba. Então aqui o texto está deixando bem claro que existe um inimigo. Amém, queridos? A qual resistir firme na fé. O que é que nós devemos fazer? Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ah, é só você que passa por isso? Não, todos os crentes passam por isso. Todos os cristãos passam por isso. Eles são provados, são tentados, mas eles são aprovados por Deus. Você precisa ser sóbrio, vigiar, estar atento e o tempo todo se apegando e crendo e confiando que o Senhor, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu auxiliador. João 10:10, o que é que nos diz? João capítulo 10, versículo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer que o ladrão, que esse ladrão se refere, o ladrão não vem senão. Para que o ladrão vem? Quando o ladrão vem, ele vem com que intenção, irmão? Se ele é ladrão, aí ele vem, não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Mas Jesus, ele é exatamente o oposto de tudo isso. Ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é bem claro para nós que na nossa jornada existe um inimigo que ele se aproxima querendo nos roubar, querendo nos matar e querendo nos destruir. Efésios 6, 11 e 12 nós já lemos e vamos repetir de novo, para que fique frisado na nossa mente os textos e as bases para aquilo que nós estamos falando. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo arma cilada, irmão, para o crente? Arma sim. E ele é astuto. Viu? Se você não tiver visão espiritual, discernimento, cai. Porque ele é astuto. Ele vem, amados, bem mansinho, bem bonzinho. Parece até que é do bem, tá? Mas é uma astuta cilada do inimigo. E aí Paulo, ele vai nos lembrar: porque não temos que lutar contra carne e sangue. A tua luta, a minha luta não é contra as pessoas, não é contra o irmão, mas a nossa luta sim é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós estamos lutando com coisa pesada, amém, queridos? Com coisa pesada e com coisa perigosa. Então nós precisamos vigiar. Por que que Jesus disse vigiar e orai? Primeira coisa que ele disse é vigiar. Tem crente que ora, mas não vigia. A gente tem que fazer as duas coisas.
primeiro vigiar, é estar atento, alerta, e depois orar. O jovem Sansão, eu gostaria de falar um pouco sobre Sansão. Sansão não vigiou. Viu? Você pensa que é brincadeira? Sansão, ele não vigiou. E ele caiu. Caiu porque ele se rendeu aos desejos e às vontades da carne. Ele se deixou levar pela vaidade. Viu? Era um jovem bonito, belo, forte. Viu? Tinha uma unção poderosa do Espírito Santo que agia na vida dele. E era um líder, um juiz da nação do povo hebreu. Foi um dos juízes. Depois da morte de Josué, não havia mais líderes. E aí Deus ficou levantando juízes. E Sansão foi um desses. Um jovem que tinha unção, uma força poderosa. Que não tinha quem segurasse esse jovem. Quando os inimigos vinham para pegar Sansão, Sansão tinha uma força extraordinária. Ninguém pegava Sansão. Podia amarrar ele com várias cordas, acorrentá-lo, aprisioná-lo, mas nada lhe detinha, porque ele tinha uma força, uma unção poderosa de Deus na vida dele. Deus havia dado isso a ele, para quê? Tinha um propósito. O propósito era que ele, através disso tudo, libertasse o seu povo dos inimigos filisteus, dos inimigos que lhe rodeavam, para que o povo não vivesse oprimido pelos inimigos. Mas só que Sansão começou a brincar com a unção, né? Ficou vaidoso, só gostava de mulheres mundanas. E aí ele começou a se relacionar com mulheres mundanas. Começou a gostar das coisas do mundo. Começou a brincar com a unção. Começou a brincar com os privilégios que Deus havia lhe dado. E quando foi um belo dia, porque o inimigo, irmãos, ele tenta uma vez, se não der certo, ele volta de novo. Ele dá um tempo e volta de novo. Ele é insistente. Quando Jesus foi tentado, lá na tentação, depois de 40 dias, Jesus derrotou Satanás. Mas a Bíblia diz que Satanás se ausentou por um tempo. Por um tempo. Significa que ele volta novamente. Quantas tentativas fizeram de pegar Sansão? E não conseguiu. Só que um dia, de tanto crente brincar com o pecado, aí é o que o povo lá fora diz, a casa cai. Um dia, depois de muita insistência, foi aquela história que todo mundo conhece. A personagem era Dalila, não era isso? Conseguiu descobrir que Sansão, ele tinha um segredo com Deus. E todo crente tem um segredo com Deus e não deve revelar isso a ninguém. É o seu particular, é a sua intimidade com Deus. Não é para o mundo e as pessoas que não têm o entendimento conhecer isso. É seu e Deus, é você e Deus. Mas um dia ele revelou para Dalila. Quando ele dormiu, Dalila cortou o seu cabelo. E quando os inimigos chegaram, ele achou, não, eu sempre consigo me dar bem, vai dar certo, eu vou conseguir novamente. Só que quando ele procurou a força, o Espírito de Deus havia se retirado de Sansão. Sabe por que nós estamos de pé, igreja?
Porque o Espírito de Deus, ele habita na igreja. Se não for o Espírito de Deus na nossa vida, nenhum de nós estaríamos na jornada. Todos já teriam tombado durante a caminhada. Teriam morrido, teriam voltado para trás. Mas estamos de pé e prosseguindo. O jovem Sansão foi apanhado pelos seus inimigos. Assim que eles apanharam o jovem Sansão, vazaram os seus olhos, o acorrentaram, o amarraram e colocaram ele como um animal para fazer aquele trabalho, aquele serviço de animal que moía naquele tempo o trigo e outras coisas. Olha a humilhação. Porque quando o inimigo pega ele arrasta, ele humilha, ele destrói, ele coloca na sarjeta. Porque o inimigo, ele é hostil. Eu já disse, ele não está brincando de ser inimigo. A coisa é séria. Então leve muito a sério a sua fé em Deus e a sua jornada, a sua caminhada de fé. Leve a sério. Assim terminou os dias do jovem Sansão. Um jovem que tinha tudo para passar muitos anos julgando o povo de Deus, servindo ao povo de Deus, abençoando o povo de Deus com aquela dádiva, com aquele dom, com aquela unção poderosa que Deus havia colocado sobre a vida dele. Mas ele brincou, não levou a sério. E isto é muito sério, amados. Essa é a jornada de fé. Devemos nos submeter a Deus durante toda a jornada. Nunca passar na frente do Senhor, mas obedecer aquilo que a palavra nos manda. Tiago 4:7, o texto bíblico também vai nos falar sobre este assunto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Está vendo? Sujeitai-vos, pois, a Deus significa que nós devemos depender de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso você precisa se sujeitar a Deus. Não é você que tem força. Não é você que tem poder. Não é você que é o tal. Viu? Mas é quando você se sujeita a Deus. É quando você se coloca na dependência do Senhor. Aí você se torna resistente. E o inimigo vai fugir da sua vida. Mas os ataques, ele continua. Nessa jornada, eles farão de tudo para que você desista. Quantos aqui já foram atacados? Para serem mortos? Para desistirem? Para voltar atrás? Para sair do caminho? Para serem barrados da jornada? Uma coisa que ele vai usar é o engano e a mentira. João 8:44 diz que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Isso faz parte da sua natureza. Ele sempre vai chegar com uma conversa que parece verdade, que parece vantajosa, que parece que vai ser muito bom para você, mas é uma grande mentira. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quem é? É o inimigo. Foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então muito cuidado, amados, nessa sua jornada, com as mentiras que o inimigo vai levantar, com as conversas que ele vai querer introduzir na sua mente. Ele vai chegar no seu ouvido suavemente, querendo que você absorva uma mentira, mas você não vai acreditar. Sabe por quê? Porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Combata sempre com a palavra de Deus. Assim você vai vencer, porque ela é a sua arma de guerra.
O assassinato é outra arma que ele vai usar. 1 João capítulo 3, versículo 12. O assassinato. Esse assassinato, ele pode ter um sentido espiritual. Espiritual. Porque a vida foi manifestada. 1 João 3, 12. Então, tem um sentido espiritual. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Deixa aí. Há pessoas que elas, infelizmente, elas são do maligno. Elas são maus, são maliciosas. Elas são predisponentes a darem lugar ao inimigo. Não como Caim, que era do maligno. O texto está dizendo, e matou o seu irmão. Por que ele matou o seu irmão? Porque ele era do maligno. Ele deixou que a sua mente fosse dominada pelos pensamentos do maligno. Viu? E por que causa o matou? Qual foi a causa que ele matou? Porque as suas obras eram más. E a de seus irmãos, seu irmão, justa. Você sabia que nós devemos vigiar nessa jornada? Porque há pessoas que elas são tão mal, que elas vão te odiar só porque as suas obras são justas. Só porque você é uma pessoa do bem, que pratica o bem, que tem obras de bondade. Você poderá ser odiado pelo inimigo por isso. Viu? Que mal Abel fez? O que Abel fez para que desse motivo ao seu irmão de matá-lo? A não ser porque Abel era bom? As obras dele eram justas? Porque ele honrava ao Senhor? Porque ele primiciava, ele amava a Deus? Ele sabia cultuar, ele levava a sério a sua fé? Isso foi a causa do irmão se encher de ciúme, de raiva, porque era do maligno. E foi dominado ao ponto de matar o seu irmão. E quantos homicidas espirituais estão espalhados por aí, querendo matar você na fé, fazer você desistir, lhe barrar, fazer voltar para trás. Essa é a sua jornada de fé. Mas você precisa estar atento e perseverar. Perseverar, sempre ligado nas palavras do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós sempre incentivamos a igreja a ler a Bíblia, a comer Bíblia, a se alimentar da Bíblia. Porque na hora da tentação, na hora do engano, nos ataques do adversário, você precisa lembrar das santas palavras do Senhor e se agarrar a elas, para que o inimigo não te engane. E vai vir a tentação. A tentação. Quem se livra dela? O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo adversário. Se o adversário chegou para o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que ele não fará conosco? Precisamos vigiar. A palavra do Senhor, ela nos adverte. Como é as tentações? Elas virão despertando desejos malignos, desejos imorais, desejo para o cristão pecar contra o Senhor. Mas lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, nós vamos ler. Nós precisamos, amados, estar com o nosso olhar fito no Senhor. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Mas do mundo. É o que João está falando. Então nós devemos ter cuidado, amado. Tá certo? Cuidado o que é que os teus olhos estão olhando. Os teus olhos. Aquilo que os nossos olhos veem. Você sabia que os nossos olhos é uma porta? É uma janela, uma porta de entrada?
Muitas pessoas são despertadas por aquilo que ela vê. Que ela vê. Aí chama-se concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne, a nossa carne, ela é tendenciosa, ela gosta do pecado, ela gosta do prazer. Mas nós precisamos colocar a nossa natureza velha, pecaminosa, em disciplina. Ela deve estar amortecida, morta, crucificada junto com Cristo. Ela tem que estar amortecida, destruída, porque agora Cristo vive em nós. É uma nova natureza, é uma nova criatura, é uma nova criação em Deus. Então cuidado. A palavra de Deus, ela diz: não coloqueis diante dos vossos olhos coisas impuras. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que os olhos vê, o mundo diz. Aí o seu coração vai ser despertado a querer, sim ou não? Está aqui a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não é de Deus. Isso é do mundo, isto é do maligno. Então tenha muito cuidado, você que passa horas e horas aí vendo filmes, vendo internet, viu? As pornografias. Isso tem sido a causa de muitos homens, muitos servos de Deus, muitos crentes viverem uma vida de frieza espiritual por causa dos olhos. Os teus olhos têm que estar fitos no Senhor. Os teus olhos têm que estar direcionados para o alvo que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação, para o chamado de Deus para a tua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler? Vamos ler mais? Presta atenção, crente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O próximo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Cuidado com as coisas físicas que você está vendo, com as coisas materiais que você está vendo, e o teu coração chega a estar pulsando mais forte. Viu? Mas nós devemos olhar para as coisas que não se vê. É interessante, né, amados? O que é aquilo que nós não estamos vendo hoje, mas nós desejamos e amamos e esperamos, é o que Cristo descreve para nós. Eis que vou para o Pai vos preparar lugar. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Ele fala em coisas efêmeras, maravilhosas, que os olhos não viram. São coisas esplendorosas, não efêmeras, que são passageiras. Mas ele fala de coisas eternas, que os nossos olhos nunca viram aqui. Nós olhamos coisas aqui dessa vida e nos encantamos, achamos belas, mas as coisas que o Senhor tem preparado para nós são tão maravilhosas que a nossa mente humana, ela é incapaz de desenhar, de imaginar, e o que o Senhor está preparando para nós. E são essas coisas que os olhos não veem, que nós somos incentivados a olhar para elas, a olhar para o alto. Olhai para o alto e desejai as coisas do alto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A palavra do Senhor nos fala fortemente a respeito disso, olhando para Jesus.
Onde é que tem que estar o nosso olhar, amados? Aonde é que tem que estar o olhar do crente? Em Jesus. Olhando para Jesus. O que é que Ele é? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz. Suportou a cruz. Desprezando a afronta. Ele não ligou para quem estava dizendo afronta. Ele não olhou para isso. Ele desprezou tudo isso. Porque Ele olhou para você. Ele olhou para mim. Ele olhou para nós que estávamos sucumbindo, morrendo, descendo para a sepultura, para uma eternidade sem Deus. Mas Ele desprezou tudo isso, a afronta, por nós, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Mas vamos voltar à jornada, o nosso êxodo. Estamos em uma caminhada rumo a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. É uma jornada em que muitas coisas ainda vão acontecer. Mas eu muito espero e desejo que você consiga, que você seja firme, que você nunca se desvie do caminho, que você nunca pare da sua caminhada, que você nunca volte para trás, que você nunca dê lugar e nem dê ouvido à voz do inimigo, que o tempo todo vai querer tirar você da trajetória e do caminho. O êxodo, a peregrinação dos hebreus pelo deserto, durou 40 anos. Nós pregamos sobre isso. A maioria da geração que saiu lá do Egito tombaram no deserto. 40 anos. Olha, 40 anos em uma jornada que poderia ser feita em pouco tempo. Mas por quê? Por que a jornada foi tão grande? E hoje eu estava me lembrando da minha jornada. Eu já estou com 41 anos de jornada. Mas quem quiser achar que eu tenho 41 anos, amém. Mas é 41 anos só de jornada com Cristo, tá bom? Jornada com Cristo, irmãos. Essa jornada eu já, meu Deus, foi muita coisa, muito levante, muitas experiências vividas, muitas situações. 41 anos, não é 41 dias, é 41 anos de jornada. E lá estava o povo. Mas para que tanto tempo? Aquela geração que saiu do Egito, ela não conseguiu entrar na terra prometida. Morreram durante a jornada. Viu? Morreram durante a jornada. Infelizmente, vocês conhecem a história, que aqueles que saíram não entraram na terra prometida. Vocês sabem da história que daqueles que saíram lá do Egito, só entrou 2 personagens. Josué e Caleb. 2 que creram, permaneceram. O resto daquela geração tombaram no deserto. É lamentável. Quem foi que entrou na terra prometida? As gerações que nasceram durante a jornada. Durante esses 40 anos, nasceram pessoas durante o deserto. No deserto, na jornada, na caminhada. Essa geração nova foi que entrou na terra prometida. Foi que possuiu a promessa feita para aqueles que saíram. Foram os filhos. Quais os motivos que esses não entraram, irmãos? Primeiro, incredulidade e rebelião. Então, através dessa mensagem, o Espírito Santo ele vem nos alertar. Muito cuidado com a sua jornada de fé. Cuidado. Cuidado com algo chamado incredulidade. Incredulidade é aquele que não crê. Saiu do Egito, está no meio da multidão, mas não acredita. Não crê que vai chegar. A verdade, ele não crê que existe
uma promessa que vai se concretizar. Ele não crê que existe uma cidade celestial. Na verdade, ele não tem fé para isso. Então ele começa a duvidar. E a Bíblia diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, que bate, que vai e volta, e não chega a lugar nenhum. O que duvida é assim, a rebelião. A rebelião, amados, foi a coisa mais terrível enfrentada pelo líder chamado Moisés. Ele estava fazendo bem, pregando a verdade, direcionando o povo. Se aquele povo tivesse acreditado, confiado e feito a sua jornada, todos eles teriam entrado na promessa, sim ou não? Mas eles se rebelaram, se levantaram contra. Eles fizeram a rebelião. Eles fermentaram a multidão. Eles fizeram o que muitos não acreditassem. Que muitos se tornassem resistentes à palavra, aos ensinos. Aquilo que Moisés estava os direcionando. Moisés, um homem de Deus, direcionado pelo próprio Deus. Deus falava com Moisés face a face. Dizia o que ele tinha que fazer e o povo só tinha que obedecer. Mas para os incrédulos isso era muito difícil. Eles não conseguiam acreditar. A incredulidade, amados, e a rebelião é a causa de muita gente não entrar na promessa de Deus, que é na eternidade. Infelizmente. Por quê? Porque o Senhor deixou bem claro: ao que crê, viu? É para o que crê. O Senhor deixou bem claro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor deixou bem claro, a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Viu? A salvação, amados, é para os que creem. É para quem tem fé, é para quem crê. E quem crê, amados, vai permanecer, vai perseverar. Então, as gerações que saíram do Egito tombaram por causa da incredulidade, por causa da rebelião. É se levantar contra aqueles que Deus tem levantado para dirigir, para direcionar nessa jornada. Outra coisa que os impediu nessa jornada, o que foi? Por que eles não entraram, gente? E as gerações mais novas entraram? Por causa das murmurações e das queixas. Hoje nós encontramos mais pessoas murmurando e se queixando. São pessoas queixosas, né? São tão queixosas, cheias de queixas, cheia de murmuração. Parece que não existe nada de bom para agradecer. É só murmurar, é só reclamar. E o povo reclamava o tempo todo, reclamava de tudo, lembrava o tempo todo lá do Egito. Lá no Egito a gente tinha água, lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito tinha nossas panelas lá de comida. Mas não lembrava, ninguém dizia: lá no Egito a gente apanhava, lá no Egito a gente era escravo, lá no Egito a gente estava debaixo da ordem de Faraó, lá nós estávamos debaixo de uma jornada árdua de trabalho, vivia escravizado, viu? Não lembrava, mas lembrava das panelas de carne lá do Egito. As queixas e murmurações ao longo da jornada reclamavam e sentiam falta do Egito, o desejo de voltar para trás, porque eles tinham dúvidas da proteção divina. É quando o crente tem dúvida que Jesus está com ele na jornada, passa a duvidar. Mas a gente canta: se Cristo comigo vai, eu irei. A jornada.
Você precisa crer que Jesus está com você nessa caminhada. Ele não lhe deixa só. E por isso, queridos, muitos ficaram para trás. E os 40 anos foi um teste de purificação. Deixa eu dizer uma coisa que o Senhor falou comigo hoje. O Senhor falou comigo hoje uma coisa muito forte, quando eu estava estudando. Desde o início da semana, Deus me dá o tema. Eu comecei a estudar para montar essa mensagem. É uma mensagem difícil, mas o Senhor hoje falou algo comigo muito forte. E Ele disse: bem aqui, teste de purificação. Só vai ficar, só vai permanecer, só vai entrar na promessa aqueles que creem, aqueles que são fiéis, aqueles que levam a sério a fé, a crença. Infelizmente, querido, nós não desejamos, é uma tristeza para nós, mas muita gente vai tombar por causa da incredulidade, da rebelião, da murmuração. E o teste de purificação muita gente não vai passar. Deus estava purificando o povo, trabalhando, purificando. Aquele povo que saiu lá do Egito com a mente escrava, uma mente fraca, uma mente incrédula. Esse povo aqui foi tombando. E o Senhor foi purificando. E sabe quem creu? Foram os filhos desse povo. Foram os que creram. E foram os que entraram. As gerações que entraram na terra foram uma geração purificada no deserto. E Deus, Ele nos coloca no deserto. Para quê? Para purificar. O deserto, amados, ele é um purificador de crente. Sabe por que a Bíblia diz: Senhor, quem entrará no teu santo monte, no teu tabernáculo, no teu santuário? Aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Tem que purificar. E o Senhor trabalha aqui nesta área. Então, amados, escute. Todos nós estamos sendo provados. Amém? Todos nós estamos sendo provados nessa jornada. Nessa jornada. Os 40 anos serviram para purificação. Vamos ler lá em Números 14, 33 ao 35. Aqui no deserto, causticante, o sol queimando e purificando. Só vai ficar o ouro, né? Só vai ficar o que é puro. Toda impureza tem que sair. Do 33 ao 35 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia. Não, amados, eu estou lendo, sabe aonde é? É em Números. Números capítulo 14, viu? Números 14, nós estamos lá no deserto, tá? Estamos lá no deserto, já chegando já nos finalmente, mas nós estamos no deserto. Os vossos filhos, olha a palavra, os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Meu Deus, que palavra forte. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias. Foi 40 dias que eles foram espiar a terra? Ai, foi 40 dias, voltaram com incredulidade? Pois 40 dias vai ser 40 anos. 40 dias, cada dia representa o ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação.
que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí desfalecerão. Por quê? Por causa da incredulidade, da rebelião, da murmuração. Oh, amados, nós estamos numa jornada. É uma jornada de fé. Nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo. Temos que estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Para de olhar para um lado e para o outro. Para de dar ouvido a A, ou a B, ou aquilo outro. Você tem que seguir a sua jornada de fé. Porque você precisa ser bem sucedido. É chegar no final, no alvo final. Quem venceu? Quem conseguiu chegar e alcançar e viver a promessa de Deus? Eu já falei, Josué e Caleb e a nova geração que nasceu no deserto. O Senhor vai mudar o quadro. Porque o Senhor, Ele trabalha para purificar o coração. E é assim que nós vamos conhecendo quem são os fiéis. Ao que vencer é ao que chegar ao fim. Como sempre nós falamos, o melhor não é o fim, não é o começo, mas é o fim. O bom não é começar bem, mas é terminar bem. Amém, queridos? E o texto da palavra do Senhor, ele refere-se ao que chegar a Canaã celestial, a promessa de salvação. É para isso que nós estamos nesse combate, nessa jornada, nessa corrida que Paulo fala. E os textos bíblicos vão dizer: ao que vencer, ouvirá, escute, benditos de meu Pai. Você está preparado para ouvir? Você está preparado para ouvir a voz mais linda dizer: vinde, benditos de meu Pai. Ao que vencer, assentar-se-á no trono. Ao que vencer, não sofrerá os danos da segunda morte. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, comerá o maná, receberá uma pedra, nessa pedra vai estar escrito o seu novo nome. Ao que vencer, serão chamados eleitos e fiéis. 1 João 4:4. É extraordinário, amada, a jornada. Nós não podemos desistir. Eu conheci um pastor que já dorme do Senhor, ele pregava assim: já fomos longe demais, não dá para voltar para trás. Nós precisamos prosseguir. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mateus 25:34. Aleluia, nós estamos encerrando. O final dessa jornada será concretizada com a grande vitória. E é por isso que lá em Apocalipse diz: ser fiel até o fim. João, capítulo de número Mateus 25:34. É Mateus 25:34. Diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, antes que esse mundo que nós vivemos fosse preparado, fosse feito, que nós habitássemos nele, o Senhor já havia preparado tudo isso para nós. Então, cuidado na sua jornada de fé. Cuidado, porque haverá perigos, haverá os ataques, haverá as tentações, haverá toda uma investida para que você desista e perca
a sua vitória, perca a sua coroa de vida. Vamos ficar de pé. Mas maior é o Senhor que está conosco. E todos nós iremos chegar ao final. Amém, queridos? Todos nós iremos chegar ao final. Porque esta promessa é ao que vencer.